Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos aqui fazendo essa conferência aqui no Brasil e nós temos essa oportunidade de falarmos hoje sobre o mistério da Igreja, que é, por sua vez, o 9º artigo do Credo, que nós rezamos dizendo: creio na Santa Igreja Católica. Então é muito importante nós falarmos desse tema, porque justamente nessa semana nós vamos celebrar a festa de São Pedro. E quando nós celebramos esta grande solenidade, então nós vamos ler ali o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, que diz exatamente isso: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então aqui existem duas interpretações erradas, e é por isso que nós precisamos começar essa explicação já denunciando as duas interpretações erradas. A primeira é de dizer: Cristo disse isso somente para São Pedro. Então quer dizer que São Pedro morreu, a pedra ficou ali, e pronto, a partir dali continua a igreja de outras formas, do jeito que quiser, mas a igreja já está edificada sobre uma pessoa que morreu. Essa interpretação é errada. Por quê? Porque o fundamento, quando Jesus fala do fundamento, ele fala do fundamento de um corpo vivo. Não é somente de uma casa que você coloca lá uma pedra e depois a casa fica ali, independente do que acontece. Não, ele está usando a figura de uma construção, mas ele está falando de um organismo vivo que é a igreja. Portanto, São Pedro não é só o fundamento sobre o qual ele edifica, ele, Jesus Cristo, ele mesmo edifica a igreja, mas São Pedro também é um ministro, ou seja, alguém que vai realizar alguma coisa efetiva dentro da vida da igreja em todos os tempos. Por isso que Jesus também completa dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus. Então essa ideia de que São Pedro está com as chaves lá no céu é completamente errada. Quem está com as chaves é aquele que ocupa o cargo de sucessor de Pedro na terra. Porque estas chaves Jesus deu para serem usadas na terra. As chaves são do reino dos céus. Tudo que ele abre lá no céu fica aberto. E tudo que ele liga fica ligado. Mas as chaves não são usadas no céu, são usadas na terra. Porque ela é aquela chave, ou seja, aquele poder de ligar e de desligar, de abrir e de fechar as coisas que estão entre o céu e a terra. Então é muito importante isso. Daí também a outra passagem de São João, quando ele diz: apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. 3 vezes Jesus diz isso. E é evidente que essa interpretação não tem sentido na medida em que Nosso Senhor morreu, ressuscitou e subiu ao céu no ano 30. E São Pedro foi martirizado ali, crucificado de cabeça para baixo, por volta do ano 67. Então imagine que Nosso Senhor tivesse o cuidado de deixar alguém para pastorear as ovelhas somente por 37 anos. Você apacenta as ovelhas aí mais 37 anos. Depois o resto da história, a gente vê o que vai dar. Não. Quando Jesus está falando assim para São Pedro, ele está falando para todos aqueles que são verdadeiros papas, ou seja, sucessores de São Pedro. Então isso é muito importante a gente entender. A outra interpretação errada é daqueles que dizem que não importa quem seja a pessoa, basta que essa pessoa seja eleita para o cargo de sucessor de Pedro, que essa pessoa será necessariamente um papa válido. Então essa interpretação também é falsa. E
ela não condiz com a doutrina católica e com a própria Escritura. Por quê? Porque, como nós vamos explicar hoje, para que a pessoa se torne Papa, é preciso preencher 4 condições. A primeira, obviamente, é que essa pessoa seja eleita. Eleita por quem? Por alguém que tem essa tarefa de eleger um Papa. Então, normalmente, na história da Igreja, essa tarefa de eleger um Papa foi dada ao clero de Roma, ou se não, aos cardeais, que são aqueles que são escolhidos especialmente para eleger um Papa. Muitas pessoas pensam que o cardeal é uma hierarquia, é alguém que foi colocado ali como o topo da hierarquia da Igreja, mas não é. A hierarquia católica está baseada nos bispos, está baseada naqueles bispos que têm jurisdição, que foram investidos como arcebispos, patriarcas, etc. Então, esses compõem uma hierarquia. Os cardeais não. Por isso que sempre nós tivemos cardeais que eram diáconos, outros que eram simplesmente padres, e outros, claro, eram bispos. Então, já houve eleição de Papa, com a participação de leigos, por exemplo, pessoas do próprio povo de Roma, e já houve eleição de Papa com participação de minoria de cardeais, porque como eles não estavam de acordo, eles não conseguiam chegar a uma eleição, já houve na história uma minoria dentre os cardeais que elegeram um Papa válido, enquanto que os outros não conseguiram chegar a uma conclusão. Então esses elementos da história são muito importantes para as pessoas perceberem que não é uma coisa automática a questão da eleição e a questão de estarmos necessariamente necessitando de cardeais para eleger um Papa. Porque a Igreja também, como nós sabemos, na falta dos cardeais, pode eleger um Papa através de bispos. Que o colégio dos bispos reunido no mundo inteiro, mesmo sem um Papa válido que assuma aquela reunião desses bispos, eles formam o que a gente chama de um concílio imperfeito, ou seja, um concílio que não tem a aprovação de um Papa, mas que espera a aprovação de um Papa após a eleição desse mesmo Papa. Foi o que aconteceu no concílio de Constância. Por quê? Porque ali era uma situação muito peculiar, onde a Igreja estava sendo governada por 3 papas, ou seja, as pessoas nem sequer sabiam qual dos 3 seria efetivamente o Papa válido. Alguns tinham uma opinião de um jeito, outros de outro. Então o que eles fizeram foi organizar um concílio imperfeito. Quer dizer, na época, esse concílio, na verdade, foi convocado pelo Papa João XXIII, que foi depois considerado um antipapa. Então esse antipapa, João XXIII, convocou o concílio, mas ele não era o verdadeiro Papa. Então quer dizer que aquilo foi simplesmente uma forma política de dar autoridade para aquele concílio. Então veio ali o concílio de Constância, se reuniu no século XV, e depois que eles elegeram o Papa Martinho V, foi aí que o Papa Martinho V aprovou o concílio e imediatamente dissolveu o concílio. Porque dali poderia também surgir outras coisas ruins. Então quer dizer que a forma de fazer esse concílio imperfeito para a eleição de um verdadeiro Papa já ocorreu nessa ocasião da eleição de Martinho V. Então vejam que, conforme a citação que nós vemos aqui nesse livro, que é um livro muito interessante que fala da doutrina católica, que se chama A Religião Demonstrada, ele explica muito bem isso na página 636, quando diz que a Igreja é uma sociedade perfeita. E o que significa isso? Que ela possui em si mesma todos os elementos de uma sociedade completa e independente. Uma sociedade completa e independente, ou seja, uma sociedade que tem em si mesma todos os elementos que ela precisa para viver, poder ter tudo aquilo que ela precisa. Então, por exemplo, se nós dizemos a Igreja precisa de um Papa, então a Igreja tem na estrutura dela tudo que é preciso para que ela possa ter um Papa.
E ali diz, inclusive, que significa que ela tem um fim completamente distinto dos fins almejados pelas outras sociedades, ou seja, a igreja tem uma finalidade única que nenhuma outra sociedade tem. Depois, ela tem uma autoridade independente de todos os outros poderes. Veja que importante isso. Quer dizer que Cristo, quando fundou a igreja, ele já deu para a igreja essa característica de ter uma autoridade que não depende de outros poderes. Que essa autoridade vem diretamente de Deus, no caso o Papa. E ainda diz, meios convenientes para alcançar o seu fim. Quer dizer que a igreja é incomparavelmente superior a todas as outras sociedades, porque ela está destinada, pela sua origem divina e pelo seu fim, que é a salvação das almas e a glorificação de Deus. Então a conclusão disso é que em toda parte a história nos mostra que a igreja, como uma sociedade divinamente instituída para governar as almas, é uma sociedade que subsiste por si mesma, vivendo em paz com as outras sociedades da Terra, mas tendo uma finalidade superior a todas as outras. Então, é por isso que nós queremos hoje explicar esse tema do papado, mostrando a importância do Papa, mas também explicando para as pessoas as 4 condições que são necessárias para que uma pessoa se torne Papa. Como eu disse, primeira condição, que ele seja eleito. Eleito por quem? Pela igreja. Portanto, aqueles que dizem aí, não, como nós não temos um Papa válido hoje, nós vamos aguardar que esse Papa venha do céu. Venha um milagre, uma manifestação impressionante de Deus que nos dê um Papa diretamente. Então, isso é possível. Ocorreu o caso do Papa Fabiano, que eles não chegavam a uma conclusão a respeito da eleição de um Papa, naquela ocasião, e veio uma pomba e pousou sobre Fabiano. Na hora que pousou a pomba sobre Fabiano, então eles aclamaram e disseram, olha, esse é um sinal, Fabiano será um Papa. Então, como nós sabemos muito bem, a aclamação é uma forma também de resolver uma eleição. Quer dizer que é uma forma unânime de estarmos de acordo sobre um candidato. Então, veio um sinal, veio um milagre, mas teve a necessidade dessa aclamação, ou seja, de que ele fosse confirmado pela eleição naquele momento ali. Então, como eu estou dizendo, qualquer tipo de manifestação divina é possível, mas a manifestação divina ou o milagre não são suficientes para que ele seja considerado um Papa eleito. É simplesmente uma forma de incentivar aquele modo de eleger aquela pessoa. Então quer dizer que através de uma manifestação ou de um milagre, nós podemos ver que é um sinal de Deus, portanto nós vamos eleger aquela pessoa, então nós vamos aclamar aquela pessoa. Mas isso só foi possível no caso do Papa Fabiano, porque ele, primeiro, já estava no contexto de uma eleição, e aquela eleição se definiu com essa intervenção divina. Então, uma vez que nós temos uma pessoa que é eleita, temos que ver se essa pessoa cumpre as outras 3 condições, que são essas: que ele seja homem, que ele seja bispo e que ele tenha a fé católica. É muito importante que ele preencha essas 3 condições. Se nós analisamos o caso desses falsos papas conciliares, nós vamos dizer o seguinte, que o primeiro deles, João 23, era homem, era bispo, mas não tinha fé católica. Então, quer dizer que ele aderiu ao modernismo, portanto era excomungado, mesmo que ele fosse livre, completamente imune de qualquer censura eclesiástica por causa da sua adesão à maçonaria, nós podemos argumentar com toda certeza que ele era modernista pelas próprias afirmações que ele fez, quando, por exemplo, ele elogiou Marc Sanguier, que era excomungado por São Pio X. Então, uma pessoa que adere à doutrina de um modernista excomungado, essa pessoa também está na mesma sintonia de fé
que esse modernista. Portanto, João 23 começa a lista. Depois dele, nós vemos Paulo VI, que também era bispo e também era homem, mas que não aderiu à doutrina católica. Então, esses dois instituíram um concílio, que foi também um falso concílio por causa disso, porque ele estabeleceu parâmetros que estão contrários à doutrina católica. Eles fizeram questão de obrigar os bispos, usando a autoridade deles, porque eles estavam ali se apresentando como papas, para que esses bispos assinassem esse concílio e assim pudessem instalar uma nova igreja. Então essa nova igreja, que veio a partir do Concílio Vaticano II, ela começou a mudar todos os paradigmas da Igreja Católica e apresentar em todos os lugares do mundo os paradigmas estabelecidos desde a Reforma de Lutero, que são principalmente três: o homem como centro, a livre interpretação e não o magistério da Igreja como verdadeiro guia para a nossa maneira de interpretar as coisas, e uma ênfase na vida terrena, ao invés de ter, como a Igreja Católica sempre teve, o foco na vida sobrenatural e na vida que nós vamos ter após a morte junto de Deus. Então aqui o Vaticano II se apresentou como concílio católico, sendo na verdade uma reforma protestante dentro da estrutura da Igreja Católica. Então, em resumo, foi isso. Após Paulo VI, nós tivemos um breve período ali de João Paulo I, que também aderia a todas essas falsas doutrinas, apesar de ter sido validamente ordenado bispo. E depois veio João Paulo II, que foi o grande campeão da instalação dessa nova igreja, porque ele fez a ponte entre aquilo que o concílio queria passar e aquilo que a devoção católica, é a maneira popular de expressar a fé, queria viver. Então João Paulo II realmente teve um mérito de fazer essa ponte entre a devoção boa da igreja, as coisas santas, as coisas boas, as coisas que são aparentemente católicas, e aquilo que é o conjunto ideológico, a motivação do concílio para destruir a igreja. Então, fazendo essa mistura, deu esse veneno para as pessoas beberem. Então, ali, durante um longo período, João Paulo II enganou muita gente através desta maneira de agir. Depois dele, veio Bento XVI, que, por sinal, nunca foi ordenado validamente bispo, e que também aderiu a todas essas ideias e manifestou várias vezes, através dos seus escritos ou dos seus discursos, que ele estava plenamente de acordo com essa reforma protestante dentro da igreja. Então é claro que são pessoas que enganam, que usam das aparências, mas que avançam nesse processo de revolução. Então, por último, agora nós vemos Bergoglio, que se apresenta como Francisco, que também leva todas essas falsas ideias e que nem sequer foi validamente ordenado padre. Diga-se isso de passagem, porque ele já entrou nestas ordenações do rito que foi modificado depois de 68. Quer dizer que nós estamos diante de um homem que nem sequer é sacerdote e que se apresenta como Papa da Igreja Católica. No entanto, há pessoas que não têm informação e que também parece que não fazem questão de aprender, que vão lá e colocam nos comentários dos nossos vídeos dizendo o seguinte: é evidente que Francisco é Papa. Ninguém pode contestar isso, porque todos o reconhecem como Papa. Mas isso não é verdade, porque é claro que é necessário um reconhecimento, mas não é o reconhecimento que torna uma pessoa Papa, porque nós devemos entender que o reconhecimento deve vir da igreja. E quem é a igreja? São as pessoas que têm a fé católica. Se a pessoa tem a fé católica e ela realmente acredita em todos os artigos de fé, como nós vamos demonstrar agora, ela necessariamente não deve reconhecer esses personagens como verdadeiros papas. Porque nós sabemos que para que a pessoa entre no pontificado, ou seja, se torne sucessor de Pedro,
é necessário que essa pessoa tenha a profissão da fé católica. Entretanto, você pode ver, por exemplo, um caso muito interessante na história, que é o caso de Anacleto II, que reinou a vida inteira dele sobre Roma, estava vivendo em Roma, e era reconhecido em todo o orbe como verdadeiro Papa. No entanto, entrou para a história como antipapa, sendo que o verdadeiro Papa, Inocêncio II, não conseguiu entrar em Roma enquanto estava ali Anacleto II sendo reconhecido naquela cidade. Inclusive, quando Inocêncio II veio, depois da morte de Anacleto, ele teve muita dificuldade durante toda a sua vida, porque o povo romano ainda dizia que ele era um usurpador, sendo que Anacleto II, na verdade, era o falso Papa e o verdadeiro era Inocêncio II. Então esse exemplo de Anacleto II é muito ilustrativo, apesar de que a luta deles na época foi muito mais difícil, porque a situação não era tão evidente como nós vemos hoje. No entanto, para nós é difícil, porque em todos esses momentos da história, a igreja sempre tinha um poder temporal que dava sustento para aqueles que estavam defendendo a verdade. E hoje nós estamos numa situação de desvantagem muito grande, porque nós somos totalmente massacrados quando nós queremos defender a verdadeira igreja. Claro, porque foi com muito esforço, foi com muito dinheiro, foi com muitos crimes que eles conseguiram instalar essa impostura. Então veja que agora não vai ser de uma hora para outra que nós vamos conseguir virar o jogo. É claro que nós vamos necessitar da assistência de Deus, da graça de Deus e de todos os milagres que Deus puder fazer, mas nós não podemos perder de vista a nossa responsabilidade. Não somente de entender essas coisas, de estudar essas coisas, de rezar pedindo a proteção de Deus, mas também de atuar com a nossa vida, com os nossos trabalhos, com as coisas que nós somos capazes de fazer para restaurar o mundo através da restauração do catolicismo. Então a nossa intenção de fazer essas conferências é simplesmente essa, de mostrar que todos os problemas que nós estamos vendo no mundo atual decorrem do problema da fé. Como a fé na face da terra está praticamente extinta, então nós temos que trabalhar desde a base, desde a raiz, e ensinar as pessoas no que consiste o catolicismo, para que as pessoas, aderindo ao catolicismo, formem de novo essa unidade que vai nos permitir ter um verdadeiro Papa e vai nos permitir também ter o núcleo da verdadeira igreja para depois conseguirmos restaurar todas as coisas. Então é por isso que hoje eu estou aqui querendo fazer esta explicação do 9º artigo do símbolo, que é justamente esse quando nós dizemos: creio na Santa Igreja Católica. E isso é necessário porque nós devemos saber que ninguém se salva se essa pessoa não adere à verdadeira Igreja Católica. Ou seja, se você não é batizado, se você não adere à verdadeira fé, você não tem como se salvar. Então as pessoas estão brincando com algo muito grave, muito sério, e disso depende a nossa própria salvação. Portanto, é importante nós combatermos esses dois erros, que são duas falsas interpretações do Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Uma delas que diz que Jesus só falou isso para São Pedro e acabou ali. Isso é absurdo, isso não tem nenhum sentido. E a outra falsa interpretação é de achar que basta que uma pessoa seja reconhecida ou seja eleito por uma estrutura ali, ele necessariamente será Papa e nós temos que aderir a ele, mesmo que ele não professe a fé católica de todos os tempos. E isso é completamente falso. Não precisa que a pessoa seja um erudito e faça longos estudos para perceber isso. Basta ela entender a coerência da sociedade perfeita que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então vamos lendo aqui, segundo aquilo que nos diz esse livro, Doutrina Católica, de Boulanger. E nós estamos justamente no tomo 1, que fala do dogma, que é a explicação do símbolo dos apóstolos. E ali ele vai dizer o seguinte: o 9º artigo do símbolo, creio na Santa Igreja Católica, abrange duas partes. Primeiro, a Igreja e depois a comunhão dos santos.
Então nós vamos ver aqui, olha. Quais são os erros? O dogma católico da instituição divina vem como exposto e depois é negado por tais pessoas. Primeiro, pelos gregos cismáticos, que admitem sem relutância a instituição de uma igreja infalível, mas rejeitam a primazia de jurisdição do Papa. Então nós sabemos que foram esses, os gregos cismáticos, que romperam com a unidade da fé da Igreja Católica de todos os tempos, ali por volta do século XI, e depois foram cada vez mais reafirmando esse cisma, até que no século XV houve uma tentativa de reunificação através do Concílio de Florença. Então, o Concílio de Florença, de fato, conseguiu fazer com que os bispos gregos, reunidos ali na Itália, pudessem retornar à comunhão com o Papa, no caso, na época, Eugênio IV, mas, infelizmente, como o povo já estava muito arraigado nessas ideias cismáticas, e o clero, inclusive o clero casado do Oriente, fez muita campanha contra a Igreja Romana, então aquele concílio não teve uma eficácia que se esperava. Então, esses gregos cismáticos, eles facilmente aderem à ideia de uma igreja infalível. Então, para eles, a igreja nunca erra, mas eles não acreditam que o Papa sozinho tem essa infalibilidade e eles não creem que o Papa tenha jurisdição sobre o mundo inteiro. Então, quer dizer que eles negam a própria Escritura, porque Jesus, nosso Senhor, ele deu somente para Pedro o governo do mundo inteiro. Quando ele diz, apacenta as minhas ovelhas, quer dizer que ele está dando para Pedro e para os seus sucessores uma jurisdição sobre todas as ovelhas, ou seja, sobre o mundo inteiro. Depois, esse dogma católico de que a igreja é de instituição divina é negado pelos protestantes, que desconhecem todos a primazia do Papa, repelem a existência de uma autoridade infalível e acreditam que só a Escritura pode nos dar o que é certo e o que é errado. Ora, na teoria deles, como diz aqui, o Salvador nunca pensou em fundar uma igreja como sociedade, mas essa igreja seria fruto de uma lenta evolução, à medida em que foi se estabelecendo ali uma autoridade, uns foram governando, outros foram recebendo mais apoio das autoridades políticas, e dali foi se gerando, aos poucos, aquilo que nós conhecemos como Igreja Católica. Olha, isso é também completamente absurdo, e a prova disso é que nós vemos que em todos os lugares onde o Evangelho foi pregado, em todos os lugares, você pode observar, onde o Evangelho foi pregado no mundo inteiro pelos apóstolos, se formou a mesma consciência de igreja, com os mesmos 7 sacramentos, com a mesma forma de celebração, com a mesma forma de hierarquia, mesmo com ritos totalmente diversos. Então quer dizer que se as pessoas conhecem a história e conhecem aquilo que se desenvolveu nas igrejas, independente de ser no Oriente ou no Ocidente, ou que tenham o rito romano ou que tenham o rito oriental, não importa. Em todos os lugares, essa base foi sempre a mesma. E essa base não pode ter vindo da Escritura, porque os próprios protestantes não conseguem chegar nessa base. Eles não têm essa base. Então essa base veio de uma tradição apostólica. E essa tradição apostólica mostra que, de fato, nosso Senhor Jesus Cristo teve sim a intenção de fundar uma igreja com essa maneira, com essa hierarquia, com esse modo de se apresentar. Então, vem aqui também, no segundo ponto, a explicação de que Jesus fundou uma igreja, ou seja, uma sociedade hierárquica, composta de 2 grupos distintos. Um para ensinar e governar debaixo da autoridade de um chefe único e infalível. Veja bem como é bonito isso aqui, essa explicação. E outro que é ensinado e governado. Então vamos ler de novo, que essa frase é muito importante.
Dois grupos distintos fazem parte da igreja. Um, para ensinar e governar debaixo da autoridade de um chefe único e infalível. É isso que nós devemos entender com a primazia do Papa. E outro que é ensinado e governado. Então eu falo que isso é muito importante porque a maioria dos grupos hoje em dia que se dizem católicos, eles acham que a pessoa é católica simplesmente porque ela tem uma certa devoção, ou porque ela lê tal livro, ou porque ela tem uma ideia de que é preciso rezar o terço, é preciso participar de uma missa, é preciso se confessar. Então eu sou católico. Mas a base da igreja não é essa. A base da igreja é aquela que Jesus colocou ali quando ele disse: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa é a base. É o chefe único e infalível. Essa é a base do catolicismo. Se a pessoa não acredita nisso, ou se essa pessoa não se submete a isso, seja como sacerdote ou bispo, ou seja como povo leigo, essa pessoa não é católica. Ela tem elementos do catolicismo, mas ela não é católica. Por quê? Porque a base da igreja é esse chefe único e infalível. Por isso que nós somos obrigados a fazer aqui uma citação do próprio Catecismo de Trento, quando diz que Santo Agostinho explicava que os profetas insistiam mais em falar da igreja do que do próprio Cristo. Por quê? Porque era maior o número de pessoas a errarem ou a se iludirem sobre o tema da igreja do que sobre o mistério da encarnação. Porque nós falamos de Cristo, nós explicamos o mistério da encarnação, nós explicamos que ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o dogma da fé, pronto, está explicado. Mas e sobre a igreja? Será que a pessoa entende que a igreja é uma sociedade visível, que tem um único chefe e que só ele pode dar jurisdição para qualquer outro ensinar e governar? E que esse chefe é necessariamente infalível, ou seja, ele é necessariamente alguém que ensina sempre a verdade? Percebe? Então, todas essas conclusões vêm necessariamente da conclusão que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Então quer dizer que os protestantes, eles têm uma grande incoerência na medida em que eles acreditam que Jesus Cristo é Deus, pelo menos os protestantes normais, tirando o testemunho de Jeová, mas eles não acreditam que a igreja de Jesus Cristo é divina. Então quer dizer que a incoerência está no fato de que eles acreditam que Jesus é verdadeiro Deus, feito homem, mas que ele não fez uma igreja que seja divina para refletir a divindade dele. E essa incoerência mostra que realmente a doutrina protestante é uma doutrina impossível. Ela não tem uma solução. E é por isso que eles não conseguem também manter uma unidade. No entanto, a Igreja Católica, em todos os tempos, ela manteve uma unidade em torno da verdadeira fé. Por quê? Porque essa verdadeira fé revelada e ensinada de maneira infalível por um único chefe, ela traz a marca da divindade da religião. Então quer dizer que a divindade da Igreja Católica é provada pela própria infalibilidade do Papa. Então todos esses fatores são muito importantes e nós lemos isso aqui também nesse livro, A Religião Demonstrada, quando ele diz: o estabelecimento e a perpetuidade da Igreja provam de uma maneira evidente a divindade de Jesus. Quer dizer que não só Jesus provou que ele é Deus pela sua ressurreição, mas a própria Igreja, quando eu falo de igreja, eu digo a Igreja Católica verdadeira, ali, em todos os tempos, na sua história, ela também prova a divindade de Cristo. E de fato nós lemos aqui essa citação do Concílio Vaticano I, quando diz: a Igreja por si mesma, isto é, por sua admirável propagação no mundo, por sua exímia santidade e por sua inesgotável fecundidade de todos os seus bens, por sua unidade, pela invicta estabilidade, é um grande e perene motivo de credibilidade. A Igreja leva consigo um testemunho irrefutável da sua missão divina. Então aqui
É onde nós entramos na própria identificação da igreja como uma religião divina. Por isso também, uma outra citação importante desse livro, A Doutrina Católica, é essa, quando ele pergunta aqui: porventura, pode-se dizer que todas as religiões são igualmente boas? Aqui é o coração do problema. Está vendo? Porventura, pode-se dizer que todas as religiões são igualmente boas? Seria um erro grave. Certo é que qualquer coisa de boa pode existir em qualquer religião, porque todas têm uma parcela da verdade. Entretanto, veja, o que é um livro anterior ao Vaticano II? Aqui você já identifica claramente. Um livro antes do Vaticano II vai nos dizer o seguinte: entretanto, está claro que só uma religião é de origem divina, visto que Deus não pode ensinar duas doutrinas contrárias. É evidente, Deus é um só pode ter uma religião que fala dele de forma verdadeira. Ora, a religião que contém a verdade inteira, portanto, a única religião de origem divina é a religião cristã católica. As provas estão no trabalho da apologética. Por isso que a apologética desapareceu completamente do ensino dos seminários depois do Vaticano II. Por quê? Porque a apologética tem o objetivo de provar que só a religião católica é verdadeira, quando que o Vaticano II diz exatamente que todas as religiões são boas, que nós não temos necessidade de converter os outros. Inclusive, Francisco chega a ponto de dizer que se nós somos proselitistas, nós somos inimigos da religião. Então, com esses textos, nós conseguimos discernir essas coisas. Não é difícil, não é uma coisa que você precisa estudar todo o concílio, basta você perceber o que está acontecendo atualmente. E se você percebe o que está acontecendo atualmente, o que essas autoridades ensinam, então você não pode participar dos atos deles, você não pode participar das missas deles, você não pode participar dos encontros deles. Por exemplo, se uma pessoa promete, por exemplo, participar desse evento que vai ter agora em Portugal, da Jornada Mundial da Juventude, essa pessoa está se comprometendo com mais um ato de apostasia de uma falsa igreja. Percebe? Então não é questão somente de você dizer: ah não, mas eu participei ali, mas eu não comunguei. Eu fui só, fiquei presente, cumprimentei, mas eu não tive parte em nada naquilo. Não, o fato de você estar presente já é um pecado grave contra a unidade da verdadeira Igreja Católica, porque você está participando de um ato de apostasia. Todos os atos, todas as celebrações, todos os ritos, tudo aquilo que a nova igreja celebra, a partir do momento em que foi ali inaugurado o Vaticano II, todos eles são atos de apostasia. E a pessoa que não tem consciência disso, obviamente que ela não vai ser culpada diante de Deus. Mas no mesmo instante que a pessoa toma consciência que existe uma igreja diferente e que existe uma autoridade que não corresponde a um verdadeiro papa, essa pessoa tem obrigação diante de Deus de ir contra e de deixar de participar de todos os atos que essa nova igreja faz. Então eu vou terminando aqui, fazendo justamente essa citação, que é muito interessante, desse livro que nós editamos em português, que se chama A Infalibilidade Pontifical. É um resumo muito bem feito de um amigo nosso na França chamado Adrien Bozzi, que foi traduzido pelo Tiago Cabral em Portugal e que dá para as pessoas um conteúdo resumido, simples, de toda essa doutrina, de tal forma que a pessoa não tem mais dúvida do que está acontecendo. Então aqui a citação é de Santo Afonso Ligório, quando ele diz: São Pedro foi escolhido por Cristo para ser o primeiro Papa e governador da igreja. Veja só como ele diz aqui. Cristo chega até a qualificá-lo de pedra, sobre a qual a igreja será construída. São Pedro é o fundamento da igreja. Veja só como isso é importante. Segue-se que ele não pode falhar nunca, pois se o fundamento estiver sujeito a falha, a própria igreja pode sofrer um abalo. Então, se o fundamento está quebrado, o edifício todo vai cair. No entanto, isso é o que é impossível, ou seja, que um Papa ensine uma doutrina
contrária à doutrina católica. Tendo em conta a promessa enunciada no mesmo texto, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quer dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, na explicação de Santo Afonso, significa que um Papa nunca pode errar. É isso que significa que as portas do inferno não vão prevalecer. Quer dizer que nós podemos ter falsos papas, nós podemos ter toda uma estrutura de uma falsa igreja lutando contra a igreja católica, que a igreja nunca vai ensinar o erro e, portanto, ela nunca vai desaparecer. Está vendo? Então, se Pedro não pode falhar, os pontífices, seus sucessores, também nunca podem. Pois Jesus Cristo, tendo uma vez prometido que o inferno não prevaleceria jamais contra a igreja, a promessa deve necessariamente ser considerada como feita para sempre, enquanto a igreja durar. Então, com essas citações e com essa doutrina, nós vamos reafirmar a nossa fé no 9º artigo do Credo, dizendo: eu creio na igreja santa e católica. E uma vez que nós dizemos, eu creio na igreja católica, saiba bem o que significa isso. Não significa que você crê numa estrutura, não significa que você crê em pessoas que se apresentam como papas, mas que não professam a fé, mas significa que, uma vez crendo, você crê até o fim. E crendo até o fim significa dizer que você crê que a igreja nunca vai falhar, nunca vai ensinar o erro, nunca terá um papa, como verdadeiro papa, que vai nos ensinar doutrinas falsas, mas, até o fim, esta igreja será una, santa, católica e apostólica. E ela, na sua verdade, vai mostrar a sua adesão total a Cristo, seu fundador, e, ao mesmo tempo, vai nos dar sempre a força e as condições necessárias para nós nos salvarmos. Uma vez que nós aderimos à Igreja Católica, fazemos parte dela e nela nós queremos morrer. Porque é somente nesta única Igreja divina, fundada por Cristo, que nós podemos chegar até a vida eterna. Que esse mesmo Cristo seja bendito para sempre. Amém.